Olha, a Prefeitura de Prudente deve publicar um novo decreto com medidas mais restritivas contra a pandemia. Esse assunto está sendo discutido desde ontem, segue sendo discutido na manhã desta quarta-feira. Tudo isso após aquela recomendação feita pelo Ministério Público para um lockdown regional. Rubens Nakato, como você viu, está monitorando essa história para conversar com a gente agora ao vivo. Já tem uma previsão da publicação desse decreto, Nakato, que a gente consegue adiantar sobre esse assunto? Porque como você tem monitorado e contado para a gente, está tudo nos bastidores por enquanto, né? Bom dia. Exatamente, Casagrande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior de bastidores, mas o que a gente sabe é que a Prefeitura, já está com os departamentos envolvidos aí reunidos, preparando então esse decreto, esse documento que será publicado hoje. A previsão é que até o fim da tarde ele seja então publicado para que as normas que serão estabelecidas sejam cumpridas na cidade com relação ao endurecimento de várias questões de restrição, viu? Bom, a Prefeitura informou apenas o seguinte, que ontem, depois que recebeu a recomendação do Ministério Público sugerindo a questão do lockdown, não só aqui na cidade, mas regionalmente, o prefeito Ed Thomas se reuniu com outros prefeitos da Unipontal, enfim, prefeitos aqui do Oeste Paulista, 30 representantes do Poder Executivo, para discutir aí essa questão do lockdown, que foi inicialmente descartada, mas também foram discutidas questões de endurecimento das regras. A gente sabe que mesmo com essa fase de transição do Plano São Paulo, que muita gente achou que já estava liberado e que a pandemia passou, não passou, várias regras ainda estão em vigor, mas que de fato não estão sendo cumpridas, até mesmo como promotor. A promotoria pontuou no documento solicitando o lockdown. A Prefeitura então realizou essa reunião e definiu, entre vários pontos que foram discutidos, o que foi já passado para a gente de antemão é o endurecimento nas fiscalizações e também uma readequação no transporte coletivo aqui em Prudente nos horários de pico. Essa questão do transporte coletivo também já vem sendo discutida há muito tempo, tem muitas reclamações, mesmo com 70% da frota circulando nos horários de maior movimento. Então, como eu disse, esse decreto deve ser publicado até o fim da tarde. A gente fica na expectativa do teor desse documento, o que a Prefeitura vai colocar de fato ali para a população para endurecer essas regras. Outras cidades, outros municípios aqui da região, por exemplo, já fizeram uma espécie de lockdown nesse fim de semana passado, feriadão prolongado, e endurecendo outras regras também, como a Damantina, por exemplo, que baixou um decreto não permitindo mais atendimento presencial nos estabelecimentos que atendem após as 7 horas da noite. Esses estabelecimentos eles não poderão funcionar com atendimento presencial, somente por delivery e também retirada. Só ficam permitidos os serviços essenciais, de farmácias, postos de combustíveis, enfim. Aqui em Prudente, então, a expectativa é pela publicação desse decreto, depois de toda essa discussão que o Ministério Público colocou em pauta com relação ao lockdown, para saber quais serão as medidas então que a Prefeitura vai adotar de endurecimento nas regras para evitar a questão do aumento no número de casos do novo coronavírus. Prudente já passou da marca de 700 mortes, tem uma ocupação de leitos altíssima, na casa aí dos 99%, esse é o último boletim. Então, quer dizer, a Prefeitura e a cidade toda esperando, a publicação desse decreto. Casagrande. A gente vive nessa expectativa para entender o que vai ser apresentado, mas o que a gente conseguiu apurar de bastidores, a equipe de Prudente tem apurado e passado as informações para a gente, é aquilo, não deve vir um decreto muito restritivo, longe de ser um lockdown, vai ser um ajuste ou outro ali para tentar dar uma amenizada, até porque essa reunião que foi feita ontem entre o prefeito Ed Thomas e os demais prefeitos da região, o pessoal do Unipontal, é uma decisão política, Eles levam em consideração ali a estratégia da retomada da economia, enfim, todos os pontos que a gente está cansado de falar aqui no nosso SBT Interior.
Os comitês de contingenciamento, tá difícil hoje, hein? Os comitês paralelos ali dos técnicos, né, que apontam exatamente como é que está o cenário baseado nos números, enfim, esses têm uma visão um pouco diferente. Aí chega naquele momento que o prefeito tem que decidir. Leva a questão política aliado à questão técnica, pensando na saúde, mas pensando na economia. É nesse ponto que eles estão, nessa balança que eles estão medindo exatamente o desgaste político que pode ter uma decisão mais rígida e também o problema da saúde pública caso nenhuma medida seja tomada. Pano para manga que a gente continua monitorando e trazendo aqui no SBT Interior. Nakato, obrigado pelas informações ao vivo.